Já estamos no nosso quadro Clínica da Alma, que nos abençoou tanto em 2014 e primeiro dia do ano tem que continuar abençoando a nossa vida aqui, abençoando Deus usando, né, esse quadro, os pastores aqui para realmente trazer refrigério, trazer cura para minha alma, para sua alma, é isso mesmo. E já estou aqui com o nosso pastor Guerra da Paz, né, pastor? É uma guerra da paz. Pastor Guerra, aqui eu vou dar a salvação já para começar o ano. Como que vai ser? Pro senhor. Não, 2, 3. 12 para gente ficar os 12 meses. Os uma 12, boa, né? exatamente. Então vai ser sempre assim. É só ajudar, né? Então, ajuda aí. E pastor Rogerinho também. Feliz ano novo para vocês, pastores. Obrigado, Carol. Muito obrigado. Muito bom, né? No Bom Mineirinho, demais. orando. Gente, como é bom a gente passar a virada do ano orando. Na presença de Deus, Né? né? Colocando os projetos, colocando os alvos, Verdade. né? Diante do Senhor faz toda a diferença, Com não é certeza. mesmo? Que bom tê-los aqui no primeiro dia do ano. Obrigado. De novo. E um tema muito interessante, né, Serginho? Exatamente. Hoje o tema que nós vamos começar o ano em grande estilo, o tema é a bênção e fé como legado familiar. Falamos em 2014 algumas dificuldades, né, na família, alguns problemas. Agora é hora da gente falar também das bênçãos e de todo o favor de Deus para a sua vida e para a sua família. Pastor Guerra, qual que é o texto base de hoje? Nós temos um versículo aqui naquilo que não fica velho, né? Que é a palavra de Deus, né? É isso mesmo. Palavra Nunca. nova, Ano em ano Ela ela é continua viva. Se renova viva, todo dia, nova graças a Deus. e se renova em nossa vida, né? Estamos aqui em 1 Timóteo, é o 1 Timóteo, né? Primeiro dia do ano, 1 Timóteo. Ah, né? sim. Benção fora. Algumas Começou, coisas começou, jeito, muito né? bem. Não é não? Algumas coisas, como o Rogerinho aqui disse, continuam da mesma forma. Ano novo, piadas velhas. Amém. Vamos lá. 1 Timóteo 1, versículo 4, fala assim: nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Né? Esse versículo é muito profundo, né? Nós estamos encerrando a questão da família e eu vejo aí a bênção e a fé como legado familiar. Né? Isso, eu creio assim que hoje nós devemos começar o ano pensando assim num testemunho familiar e encerrar, em trazer a fé, trazer o legado, o que os nossos filhos, né? O que os nossos familiares vão trazer de nós. O que você plantou nesse 2014 aí na sua família que você vai poder colher agora em 2015, dentro da sua família? Qual vai ser o seu legado na família? Muitas vezes as pessoas olham assim e falam assim, qual o legado que eu deixei? Não é? E começar a plantar coisas novas esse Sim. ano também, né? Às vezes não plantou muitas coisas tão boas em 2014, está colhendo algumas coisas amargas, infelizmente, mas agora é uma oportunidade que nós temos para poder plantar coisas novas, não é, pastor? Eu quero, inclusive, quero até pedir o Guerra, porque o texto que ele leu, ele fala de uma fé não fingida. Sim. Eu queria pedir que o Guerra lesse mais um versículo na frente, porque Paulo, quando ele escreve isso a Timóteo, ele fala que essa fé que ele vê em Timóteo, que é uma fé não fingida, é uma fé que ele também via na sua avó e na sua mãe. E aí eu queria que a gente focasse essa ideia de que essa fé, ela pode ser realmente um legado. E nada melhor do que a gente começar um novo tempo, um novo propósito, resgatando as coisas boas, resgatando o legado que nós temos direito a ele. Não é tudo ruim. Se nós estamos aqui, é porque alguma coisa boa nos manteve, nos sustentou até aqui. E muitas vezes nós precisamos ter essa visão para continuar caminhando para frente. E essa visão desse legado que nós recebemos, as coisas boas que ficaram e que chegaram até nós,
elas nos ajudam a passar pelas dificuldades que elas poderão vir pela frente. E essa fé não fingida, essa fé que nos sustenta, que nos ampara e que nós podemos ver através da vida dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós, é algo extremamente importante para nós. Qual versículo? Continua o mesmo texto. Que fala assim, do que se desviando alguns se entregaram a vãs contendas, Aí continua. querendo ser mestres da lei e não entendendo nem o que dizem nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela usa legitimamente. Sabendo isso, que a lei não é feita para justos, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os patricidas, matricidas, para os homicidas, para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homem, para os mentirosos, para os perjuros, para os que for contrário à sã doutrina. Conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado o que foi-me confiado. Agora, o que o senhor estava querendo Do falar? Capítulo 3, versículos versículo 14 e 15. tá. Aí tá certo, por isso, que Isso, eu aí nós perguntei. vamos lá também. Aí. Tá. Continua, então. Escrevo-vos estas coisas esperando e ter e ver-te bem depressa. Mas se tardar, para que sabais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade. Que é o que diz no capítulo aqui, no 3:13, isso? 14 e 15. 14 e 15. 15. Isso, 3, 13, 14 e 15. Mas se tardar, para que sabais como convém andar na casa de Deus, para a igreja do Deus vivo, a coluna da firmeza da verdade. Né? Então nós temos aqui a questão também de andar na verdade e no conceito família, aquilo que Deus tem colocado para nós dentro da família. E quando a gente fala sobre Timóteo, fala desse legado familiar, né? O próprio apóstolo Paulo, ele orienta Timóteo, olha, você vai combater o bom combate, Isso. firmado nas promessas que foste objeto. Por causa dessa relação aí de discipulado, de cuidado, de educação na palavra que ele teve da sua mãe e da sua avó, né, pastor Rogerinho? Com certeza, Serginho. E essa é uma situação, porque quando a gente pensa, né, nessa relação Timóteo e Paulo, então Paulo muitas vezes ele trata Timóteo como um filho, né? Mas ele trata Timóteo como um filho, mas ele não exclui a parentela, a família de Timóteo, quando ele se relaciona com Timóteo. Né? Então, ele coloca isso de uma maneira muito clara. E quando ele entende, né, que, apesar dele ter sido uma referência masculina, onde ter feito um discipulado com Timóteo, tem todo um contexto familiar e que Paulo, tanto na primeira quanto na segunda carta, ele deixa isso como uma evidência. Ele cita a mãe, ele cita a avó. Então, é isso que a gente quer deixar hoje como uma mensagem de começo, né? Agora, Rogerinho, por exemplo, seria eu acho que o papel do programa, da Rede Super aí, é mudar essa questão dessa mentalidade. Muitas vezes nós vimos o Evangelho como aquela coisa ali assim, talvez até posso dizer fatalista. Você tem que mudar a sua vida que Jesus está voltando. Mas quando a gente fala desse Evangelho, a gente tem que pregar esse Evangelho multigeracional. Sim. Não é verdade? Em todo tempo fala o Deus de Abraão, Isaac e Israel. É o Deus dos seus pais, o Deus da avó do Timóteo, da mãe do Timóteo e do Timóteo. Sim. Então falam de pelo menos assim sempre de 3 gerações. Nós temos que viver e pregar, e ensinar o Evangelho dentro da nossa história, pensando em pelo menos 3 gerações, não é isso? Isso. E eu vou mais além, Serginho. Quando a gente olha aquilo que a palavra de Deus diz, tanto nos livros de crônicas quanto nos livros de reis, eles sempre vão fazer referências aos reis de Israel e falar, se o rei foi bom, ele fala, e fez tudo conforme Davi, Isso. seu pai. Isso, Ou então, a referência, né? não andou nos caminhos de Davi, seu pai. E eles Então, puxam a genealogia, Exato. né? Para ver o... Tem sempre esse marco, Exatamente, né, na história. exatamente. Então, nós que estamos começando a construir um novo tempo, uma nova história, um novo planejamento, um novo ano,
né? Nós estamos aqui porque alguém caminhou antes. E nós recebemos... Cargas, heranças. Exatamente, essas heranças. Que, como você começou hoje, esse não é o momento da gente falar só nas heranças ruins que nós recebemos dos nossos antepassados. Nas coisas que são boas. Nas né? coisas que são boas. É um resgate de princípios, Sim, de valores, da moral, Sim. da ética. A gente tem que resgatar isso, né? Essa- Fazer menção ao nome familiar. Essa semana que passou, eu estava sentado com uma pessoa assim, que eu olhei assim, até parecia comigo que era meu filho, né? Por que será? Coitado. E eu estava olhando assim o Richard, né? Hoje ele é pastor e tudo aqui em Lagoinha. Eu estava olhando assim um legado que, né, eu contemplei naquele momento assim o que Deus, né, presenteia a gente, de a gente poder ter passado isso para ele e ele entendido e caminhado dentro desse conceito, né? E hoje assim, primeiro dia do ano assim, eu fico feliz, né, de ter esse legado. Deixar esse legado. Um filho pastor. Isso alegra a gente, né? Você está pensando nisso, naquilo que você deixou. Sim. As pessoas só querem preocupar hoje com o que vive, o que é, o que Com tem. o hoje, né? Não é com o hoje. Não pensa nisso. Né? Então a gente vive aí esse tempo de uma relativização da fé, de dessa condição de que não tem nada a ver, né, desse relativismo, né, Rogério? Então, para deixar o legado, você tem que ter uma consistência muito forte, muito grande e absoluta, porque é uma lei que se deixa, é algo, uma herança que se passa. Exatamente. Agora, eu acho que também podia falar, pastor, porque às vezes tem muita gente que está assistindo e às vezes não teve um legado muito bacana, não recebeu um bom legado. Sim. E aí, mas eu vim de uma família onde os valores estavam distorcidos, houve uma inversão de valores, ou eu tenho tantas marcas, tantas coisas. Mas a gente pode começar a partir de nós a construir esse novo legado. Eu acho que a gente podia falar um pouquinho de como você se recompor para que você venha deixar um legado para que os outros não venham viver aquilo que você viveu e foi tão difícil. Começa a plantar agora, né? Exato. E, Começa Carol, a semear. É muito interessante porque é exatamente esse o foco do nosso ministério. Nós existimos exatamente para isso. Não importa quantas coisas você passou na sua vida, quantas dores, quantas traumas, quantas vivências desagradáveis, quantas heranças ruins, né? Ou até mesmo heranças de maldições você teve. Certo. Você tem hoje o direito e a oportunidade em Cristo Jesus de reescrever a Amém. sua história, de deixar algo muito melhor do que aquilo que você recebeu. É o romper com os laços da iniquidade. né? Exatamente. E essa é uma das coisas mais importantes que eu vejo no discipulado, Sérgio. Você tocou na questão do discipulado quando falou em Paulo e Timóteo. Quando nós temos uma visão de fazer discípulos e de formar discípulos, significa que o meu discípulo, que não é meu, é do Senhor Jesus, né? Mas aquele que eu estou discipulando, não precise passar pelas mesmas dificuldades e pelas mesmas situações Certo. adversas que eu passei. Eu acho que essa é a função, uma das funções do discipulador. É fazer com que eu consiga passar para aquele a quem eu estou conduzindo ao Senhor Jesus e discipulando nos caminhos do Senhor, aprender com aquilo que eu errei e aprender também com aquilo que eu acertei. E não precisar errar onde eu errei. Ele poderá ir além do que eu fui, fazer mais do que eu fui, ser mais produtivo do que eu fui. Conquistar né? mais do que você conquistei. Então, é muito interessante quando a gente olha isso para Jesus. Jesus, ele não saiu, não teve um ministério além, né, de Israel. Ele mesmo fala, vim para as ovelhas perdidas de Israel. Mas qual foi o legado ou a ordem dele para nós? Né? Pregar o evangelho a todas as nações. Então, ide até os confins da terra. Então, Jesus não foi até os confins da terra, né, pessoalmente. Mas ele falou, ide agora, vocês poderão ir até os confins da terra. Então, é isso.
que os nossos discípulos, né? Se nós atendemos 10, que os nossos discípulos atendam 1000. Verdade. É ampliar também a visão, né, o pastor Isso. Rogerinho? E Exatamente. nesse questão de ano novo, a pessoa sentar e ele tem a oportunidade de fazer um retrospecto da vida dele e ver o que ele plantou, não é? E o que ele pode fazer a partir de hoje para criar esse legado na vida dele. Para ele poder, esse ano, chegar no fim desse ano de 2015 e falar assim, não, eu plantei, agora eu posso falar que eu estou criando um legado que vai ser bênção na minha vida, que Deus me abençoou, porque eu reconheci que tudo que eu fiz para trás, Deus enterrou. E agora, um ano de bênção. Eu fico pensando que tem o legado, né? A gente está falando muito na família e tudo, mas você deixa legados no seu emprego, Sim. você Sim. deixa legado aonde nós passamos, um legado nós acabamos deixando, né, pastor? Sim, a gente não tem como, Carol, a gente não deixar uma impressão. Cabe a nós decidir, eu vou deixar uma boa impressão ou uma má impressão, né? Porque a gente sempre vai deixar. Tem gente Os que rastros deixa só impressão digital. Só impressão digital, né? Mas a nossa marca, a gente sempre vai deixar. As pegadas, Com elas certeza. sempre vão ficar. Certo. Né? Agora, serão pegadas que poderão ser seguidas Isso. ou não? Vão inspirar outros? Vão inspirar outros? Ou legado que vão deixar saudade, né? Que muitas vezes ele tem que deixar saudade, né? O ideal, né? Que fulano teve aqui, que saudade dele. Não é? Isso aí é tremendo, né? Você passar por um lugar e deixar saudade. Pior é se a pessoa passar e ninguém lembrar demais. Ou lembrar pelas coisas erradas, como coisas nós estamos erradas. aqui, É, com exemplos bíblicos, né? Que falam, ó, como fez errado e tudo. E a gente tem que pensar nessa condição do testemunho, Sim. do cuidado que a gente tem que ter, do zelo com o testemunho de Cristo, porque somos embaixadores. Sim. É como se a gente fosse fazer uso daquilo que nós recebemos, da herança que nós recebemos. Né? Então a gente tem que saber muito bem como lidar com essa postura, né? Essa condição de Deus na nossa vida, né? Essa nova vida em Cristo. As coisas velhas passaram. É como hoje na devocional eu falei, né? De uma atitude de uma proposta de Paulo, de propósito, atitudes e motivações que nos levam a essa intimidade e comunhão com Deus. Né? Com certeza, né? E a questão também hoje o primeiro dia do ano, que as pessoas também criem essa motivação no coração delas, não é? Que eu também creio que isso aí leva a ajudar a pessoa na questão do legado. Ela criar uma motivação, não esse ano. E não vai deixar essa ser- motivação esfriar, Isso, né? vamos Ficar firme nessa motivação. né? E falar assim, vai ser diferente, vai ser melhor ainda, entendeu? Enxergar isso e colocar isso dentro do coração e romper, né? Pra não... E pra gente está chegando no final, pastor Rogerinho. Como deixar a bênção e a fé como legado? Carol, primeiro é vivendo uma vida de fé. Eu tenho isso muito forte na minha vida. Eu via a minha bisavó orando a Deus e dando graças a Deus por tudo aquilo que ela estava recebendo. A minha bisavó foi uma mulher de fé. Amém. Eu vi a minha avó, mesmo com o meu avô não crente, ela criou todos os 11 filhos e conduziu os 11 filhos até onde ela pôde ao Evangelho. E ela, quando morreu, ela morreu depois de ver o meu avô salvo. Então eu vi a minha avó viver uma vida de fé. Eu vejo hoje a minha mãe viver uma vida de fé. E eu quero que a minha filha veja em mim uma vida de fé. Amém. Então, o maior legado de fé que nós podemos deixar é a nossa própria vida. É a certeza e a esperança de que o calendário pode mudar. É verdade. Né? Então, hoje nós estamos no primeiro dia de 2015. Daqui a 365 dias, nós vamos estar no primeiro ano de 2016. Mas
a fé que nos trouxe até aqui, ela vai nos conduzir até lá. E eu, vivendo esse dia a dia em fé, eu vou influenciar os que estão ao meu redor e vou fazer disso um legado, Amém. uma herança. Assim como eu recebi da minha mãe, da minha avó, da minha bisavó, eu quero que outros vejam isso através da minha vida. Amém, pastores, queremos agradecer. Com certeza, vocês têm deixado muitos legados na vida de muitos telespectadores. Deus abençoe, pastor Rogerinho. Deus abençoe, pastor Guerra.